E aí, pessoal, tudo certo? Então, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre um dos tipos de sistemas de manufatura, que são as células de manufatura com uma estação, tá? Então, nesse capítulo a gente vai falar um pouco, no capítulo 14 do Groover, na verdade, ele divide em 4 seções, que são uma definição das células operadas com uma estação, uma definição de células automatizadas com uma estação, algumas aplicações, alguns exemplos de aplicações e estratégias, e uma parte de análise dessas máquinas, tá? Vamos falar um pouco do que é uma célula com uma estação. Bom, estação, pessoal, é onde uma determinada operação específica acontece num processo, tá? Isso é uma coisa importante de lembrar, o que significa estação, tá? E as células com uma estação, pessoal, vão ser um dos sistemas mais comuns na indústria. Ou seja, é aquela célula, bom, a gente vai mostrar depois uns exemplos, mas onde geralmente tu vai ter uma máquina que vai fazer algum tipo de operação de montagem ou processamento, tu vai ter um operador que vai estar cuidando dessa máquina. Por que ele é um sistema mais comum, pessoal? Primeiro porque ele opera de maneira independente. Ou seja, essas células dificilmente elas têm uma ligação com alguma outra estação ou com alguma outra operação. Então o sistema de manuseio vai ser mais simples, não vai ter esteiras, por exemplo, e cada uma opera no seu fluxo, no seu ritmo de produtividade. A gente pode ter como exemplo uma metalúrgica, que tem lá um operador num torno, um outro operador que trabalha numa fresadeira, um outro operador que trabalha numa prensa. Cada um ali tem as suas demandas, de trabalho, tem as suas peças que tem que produzir e usinar, e não necessariamente uma operação está linkada à outra, uma estação está relacionada à outra. Cada uma trabalha de maneira independente. Isso é importante de pensar. A célula com uma estação, ela geralmente é mais independente em termos de relações com as outras estações e operações. Então elas não precisam esperar e elas geralmente vão ter um estoque de entrada. Ou seja, vai ter uma determinada quantidade de unidades que tem que ser produzida num dia ou numa semana, ela vai ter o seu estoquezinho ali do lado da máquina que vai ter o material disponível para essa célula, tá? Geralmente as operações são de processamento, tá? Não, de montagem geralmente é pensado diferente, e elas geralmente vão ser projetadas então para produzir um modelo único, para alguns lotes, ou para modelos mistos, Para modelo único, então geralmente a máquina está pronta só para aquela única coisa. Para lotes vai ter algum tempo de ajustes antes de cada lote, para adequar algum molde, alguma coisa, e modelo misto, a célula está pronta para lidar com uma variedade de produtos diferentes, tá? Então aqui tem um exemplo do que poderia ser uma célula de manufatura com uma estação. Tem um braço robótico aqui, um braço que sobe no eixo Z e consegue girar aqui. Ele vai lá, bota uma peça aqui, bota essa peça aqui no CNC, no centro de usinagem, o CNC faz a usinagem, ela retira e coloca aqui em cima desse estoque. Aqui está o exemplo mais clássico de uma célula. Uma máquina, algum tipo de sistema de manuseio e um estoquezinho de entrada ou de saída, Essas peças podem estar entrando para sofrer um manuseio ou elas podem estar saindo da máquina, tá? Então depende ali. Mas esse aqui é um exemplo clássico da célula, tá? Ela é independente, não tem aqui o seu estoque, faz suas operações, não depende de outra tarefa, Então é um exemplo bem clássico. Bom, aí a gente pode ter as células, pessoal. Lembra lá da classificação do número de trabalhadores, Quando a gente tem um número de trabalhadores numa célula maior que 1, geralmente a gente vai ter alguma máquina operada manualmente ou uma máquina semiautomática, que depende de um trabalhador para fazer o manuseio, operação, posicionamento. E se o número de trabalhadores é menor que 1, quer dizer que a gente tem uma máquina completamente automatizada, porque não vai depender de um trabalhador para ficar fazendo as operações, tá? Então a gente pode ter células de uma estação com mais que um trabalhador e com menos, tá? Isso vai depender do nível de automação aqui que a gente vai ter na célula, beleza? Como é que a gente analisa essas células então, pessoal? O número de estações necessárias para satisfazer a demanda de produção é um bom exemplo, tá? Então, uma célula dessas aqui, ela vai conseguir atender uma determinada demanda por dia, por hora, de unidades por hora ou por semana.
Então, em muitos casos, para a gente atender uma determinada demanda, a gente vai precisar de um número dessas células, né, dessas estações, para conseguir atender essa demanda. E aí também a gente pode ter, né, pessoal, a questão do agrupamento de máquinas, né, quando um operador ele cuida de várias máquinas, que isso também pode acontecer, tá? Então isso a gente pode usar para analisar essas células. E no caso das células operadas com uma estação, pessoal, onde a gente tem um trabalhador atendendo especificamente a uma máquina, né, que é o W igual a 1, geralmente essas células aqui, elas vão ser as mais populares, tá, de a gente encontrar, que é justamente esse exemplo da metalúrgica que eu falei para vocês. Primeiro porque é mais fácil de implementar, né, tu vai ter a máquina, tu vai ter o operador. Vai exigir menor capital, porque tu não vai ter um sistema de manuseio, geralmente é o próprio operador que faz, né, o manuseio. É o mais fácil de instalar e operar, tem baixa manutenção, e o menor custo quando a gente tem baixa produção, tá? E mais flexível para mudanças. Então as células operadas com uma estação elas vão ser as mais populares da gente encontrar, principalmente nas operações de usinagem, tá? Bom, aqui uns exemplos dessas células com uma estação. O trabalhador operando uma máquina ferramenta, então ele faz a descarga, né, e opera manualmente ali. Um trabalhador operando uma máquina semi-automatizada, então ele carrega e descarrega e dispara, né, o início do ciclo, e não requer atenção completa. Então, outro exemplo é uma célula onde o trabalhador tem as ferramentas manuais, ali uma furadeira, né, algum martelo, alguma coisa, e seu espaço de trabalho na sua estação de trabalho onde ele vai fazer as suas operações. Então, esse é o exemplo mais clássico, assim, e mais tradicional que a gente vê, com menos automação e maior possibilidade de variedade e menor investimento, tá? Então aqui tem um exemplinho, né, uma prensa hidráulica, tem duas pessoas ali que são responsáveis por fazer o posicionamento das peças, né, fazer a checagem, bem como disparar então o processo, né? Então esse aqui é um processo bem manual, no caso, né? Uma célula operada manualmente. Cada operador aqui está pisando aqui para acionar, né, a prensa. Ele faz a operação, faz a descarga, troca os gabaritos, se mudar a demanda da peça, troca o gabarito, né? A forma ali que é usada, eu não sei o nome dessa coisa. Mas se tem outro produto, troca ali, recoloca o outro molde, né? Posiciona o molde e faz a prensagem, né? Então eles estão ali. No caso aqui desse exemplo, W igual a 2, né? Porque ambos, a gente tem duas pessoas trabalhando numa única célula, numa única estação, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, a gente viu que tem 2 ou mais trabalhadores, porque são objetos pesados, grandes, né? E tem que fazer uma montagem ali, os encaixes, troca, ajuste de setup. E geralmente vai ter também uma máquina principal mais algum equipamento de suporte, né? Então alguma outra ferramentinha que o cara vai precisar na hora para fazer um ajuste fino ali, tá? Um martelo, talvez para bater alguma peça, posicionar. E bom, pessoal, as células automatizadas, então, agora, com uma estação, geralmente vão ter menos que um W, vão ter um W menor que 1, né? Como a gente falou antes. Então essa máquina, geralmente, ela vai ser capaz de operar por vários períodos, mais que um ciclo no caso, sem assistência, sem intervenção. E o que isso vai impactar, pessoal? Redução de custos de trabalho, uma vez que o operador vai poder estar cuidando de várias células, por exemplo. Um sistema automático mais fácil e barato de implementar, ele vai ser esse tipo de sistema, porque tu vai geralmente envolver um braço robótico que vai fazer o posicionamento e o manuseio. Tu vai aumentar a taxa de produção, em geral, em relação às células manuais. E esse é o primeiro passo para a gente começar a pensar num sistema integrado e multiestação. Ou seja, quando a gente quer começar a ver o sistema como uma linha, por exemplo, ou um sistema flexível de manufatura, tu colocar células automatizadas é o primeiro passo, né? Porque daí cada uma vai estar meio que trabalhando de maneira independente. E o trabalhador, então, o operador, vai ser necessário apenas para atender periodicamente essa máquina. Aqui tem um bom exemplo de uma célula automatizada, tá? A gente tem aqui um braço robótico, que ele é responsável por fazer o polimento dessas torneiras, né? Dessas unidades de torneira aqui.
Então o que ele faz? Ele tem um programa específico que vai fazer ele ficar girando em torno de uma lixa. Essa lixa vai girando e ele vai posicionando, né, essa torneira. Pode ver que é um movimento bem complexo, precisa bastante força, né? Não é um trabalho que é trivial um operador fazer, fora o risco de acidente, né? Do cara botar a mão nessa lixa e se machucar, ou voar a peça. Então é muito mais adequado um braço robótico fazer essa operação. O que acontece? Geralmente a gente vai ter aqui um gabarito ou um tipo de pallet, um container, e esse robô ele vai pegando unidade por unidade desse container aqui e vai fazer a operação e botar de volta no container. Então ele vai operar, né, vai fazer as tarefas de polimento aqui durante um determinado tempo. Então, em geral, né, pessoal, para uma célula poder operar de maneira automática sem assistência, primeiro, ela precisa ter um programa que vai coordenar todas as operações dela no ciclo, ou seja, pegar a torneira, pegar o objeto, fazer o processamento e botar ele de volta, ir para o próximo objeto. Então é um programa ali onde ele tem que, por exemplo, no robô, ir mudando a posição em X e Y, né, de onde ele tem que se posicionar. Tem que ter um subsistema de armazenamento, que é justamente isso aqui, né? Isso aqui é um subsistema de armazenamento. E o tamanho desse subsistema vai nos ditar de quanto em quanto tempo precisa ter uma operação aqui de intervenção para trocar, né, essas unidades. Então tem que ter um subsistema que vai permitir a ele operar durante um tempo sem intervenção. Precisa fazer a carga, descarga e transferência automática entre o subsistema e a máquina, que é isso que o braço está fazendo aqui, né? Ele vem aqui, pega no subsistema de armazenamento a unidade, faz o processamento e põe de volta. A tensão periódica de um carregador, que vai recarregar o sistema, trocar ferramentas e tomar o cuidado da máquina. Então vai ter um operador, um carregador que vai ficar acompanhando aqui o processo, ver algum aviso. Talvez a gente vai botar uma sinaleira luminosa aqui para o cara poder ver de longe, né, que tem como é que está o status dessa máquina, se ela está livre, se ela está ocupada, se ela está processando, se ela está com algum alerta, né? Por isso que a gente usa aqueles sinaleiros, para justamente poder mostrar quando tem alguma situação. E vai ter uma série de dispositivos de segurança para dar segurança aos trabalhadores e danos ao produto. Então, por exemplo, provavelmente esse robô ele vai estar enclausurado numa gaiola, para evitar que um operador invada, né, esse espaço e cause algum acidente. E essa gaiola vai ter alguns sensores para detectar intrusão, né, vai ter que nem a gente já mostrou em umas aulas anteriores, alguns exemplos. E para a produção de modelos mistos, quando a gente tem variedade, né, pessoal, a gente ainda precisa mais 3 elementos para habilitar, né, essa operação sem assistência. Primeiro é identificador de unidade de trabalho. Então a gente usar algum sistema de código de barras ou sensores que reconhecem o tipo de peça que está chegando. Com isso consigam baixar um programa específico para aquela peça ou adaptem, né, as ferramentas. Então a capacidade automática de mudança de programa e mudança rápida no setup, ou seja, uma troca de ferramenta para que essa célula não tenha que parar para troca de ferramentas, ela mesma se adapta e faz essa troca. Bom, agora falando do subsistema de armazenamento, pessoal, que é justamente esse sistema que vai permitir que essa célula opere por um tempo definido. Como é que a gente pode estimar esse tempo? Bom, a capacidade de armazenamento do subsistema em peças a gente pode dar como NP numa equação. Então, o número de peças, o tempo de ciclo para cada peça J, né? Então, eventualmente a gente pode ter tempos de ciclo diferentes para cada uma dessas peças, se elas tiverem diferenças, óbvio. Se elas forem todas iguais, o tempo de ciclo vai ser igual para todas essas peças. E o tempo de operação sem a tensão, que é o tempo que essa máquina vai conseguir operar de maneira autônoma, vai ser justamente o somatório desses tempos de ciclo de todas essas peças, tá? De J igual a 1 até o número de peças aqui do tempo de ciclo. Se os tempos forem iguais para todas as peças, pessoal, se as peças forem homogêneas, esse tempo de ciclo vai ser o número de peças vezes o tempo de ciclo para cada peça, tá? Então, bom, se a gente tem o número de peças que cabe no subsistema e sabe o tempo de ciclo de cada uma, a gente sabe quanto tempo essa máquina vai operar
sem assistência, sem precisar uma intervenção. E como é que a gente vai definir esse tempo, pessoal? O que a gente vai buscar nesse tempo? Né? A gente pode definir alguns objetivos, por exemplo, fazer esse tempo, esse UT, ser um intervalo fixo que permite ao operador atender a diversas máquinas. Então, o subsistema de armazenamento ele vai ter um tamanho que permita que um operador possa atender várias máquinas. Ou o subsistema vai ter um tamanho que vai permitir que a troca de ferramentas possa ser feita no tempo ocioso da máquina, né? Então, ou fazer o tempo ser um turno completo de trabalho. Por exemplo, a gente vai definir esse subsistema para que no início do turno o operador vá lá, carregue esse subsistema, dê a partida na máquina, ela vai começar a funcionar, a célula, né, no caso, vai começar a operar, e ao final do turno tu vai ter todo o produto finalizado. Ou, por exemplo, o operador vai fazer a carga no início do turno, a célula vai trabalhando e o operador vai pegando esse produto finalizado e direcionando ele, tá? Então, geralmente a gente vai tentar dimensionar o subsistema com esses objetivos. Por exemplo, fazer uma operação noturna sem intervenção, que é chamada de operação com luzes apagadas, né? Tem um termo em inglês até para isso. Por exemplo, o cara vai botar esse subsistema, vai preencher ele no final do turno, né, na noite, e vai disparar a célula para ela ir produzindo. E no próximo dia de manhã, o produto está finalizado, tá? Então ele ganha um tempo ali e não precisa ter durante a noite alguém cuidando do processo, por exemplo, tá? Então a gente pode e vai tentar dimensionar esse subsistema para ele conseguir atender algum objetivo, né? Então isso é um norte para a gente dimensionar. Capacidade de armazenamento de uma peça, pessoal. Então aqui a gente tem um exemplo de uma possibilidade para tentar que a gente pode usar para analisar, né, e aumentar a capacidade de produção também. Então aqui a gente tem uma CNC, vamos supor que ela faz uma usinagem numa peça, e ela tem 2 pallets, ó, um pallet que mantém o produto que vai ser usinado aqui, o material que vai ser usinado, então a peça aqui, e ela tem um trocador automático de pallets, que é esse exemplo aqui. Basicamente, pessoal, esse trocador de pallets, esses trilhos, eles se posicionam aqui, erguem esse pallet, tiram ele, fazem ele girar para cá, e quando dá esse giro, esse novo pallet traz um produto novo, uma peça nova para dentro da máquina. Então aqui seria uma abordagem automática para troca de pallets. Ao invés de tu ter um operador que vai tirar esse pallet, botar o outro, posicionar a nova peça, esse próprio trocador automático ele faz isso, né? Então a gente ganha um tempo ali. Enquanto uma peça está sendo usinada, a outra está sendo posicionada. Aí terminou de usinar, gira, né, aqui. A peça pronta pode ser retirada e a outra peça está pronta para começar a ser usinada. Então a gente ganha um tempinho nisso, né, de troca de unidade a ser usinada. E aqui a gente tem um exemplo também da troca automática de ferramentas. Então tem as ferramentas aqui, né, representadas por esses pontinhos brancos. Aqui tem um trocador que vai conseguir fazer, né, a troca mecânica, caso as unidades sejam diferentes ou necessitem de ferramentas diferentes, beleza? Então olha só aqui, ó. Aqui também a gente tem um exemplo de um trocador. Essa máquina faz uma usinagem, vocês podem ver que ela tem uma tampa aqui. E aqui a gente tem, ó, 2 gabaritos que podem ser usados para 2 peças. Então, enquanto uma peça está sendo usinada, a outra peça está aqui, pode ser retirada e colocada a nova peça. Então, a gente ganha um tempo nisso. Como é que a gente pode calcular esse tempo, pessoal? Bom, se a gente não tem um trocador de pallet, a carga e descarga, o tempo de ciclo vai ser o tempo de usinagem mais o tempo de serviço do trabalhador, que é para ele fazer o posicionamento e a retirada, né, do material. Então esse todo é o tempo de ciclo. Só que olha o que acontece, pessoal, quando a gente tem um trocador. Como enquanto a tarefa de usinagem ela vai ser executada simultaneamente com a tarefa de posicionamento da próxima peça, o tempo de ciclo ele vai ser diminuído. Ele vai ser o máximo entre o tempo de usinagem e o tempo de serviço, mais ali um tempo de reposicionamento do trocador do pallet, que é o tempo que leva para ele girar o pallet, né? O trocador fazer
a substituição. Mas olha só, agora, enquanto está ocorrendo a usinagem, que é o TM, aqui eu estou fazendo a operação de substituição, né? De retirada e posicionamento. Então, o tempo de ciclo ele é reduzido, né? Não é mais a soma, mas sim o máximo entre os dois, tá? Então a gente tem um ganho ali no tempo de ciclo. E aí, pessoal, a gente pode também fazer capacidades, né, do sistema de armazenamento maiores, por causa de uma célula. Porque geralmente as células vão envolver alguma operação de usinagem, como eu já falei, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma CNC, a gente tem uma capacidade de armazenamento de 5, né? 5 aqui pallets, e esse trocador, esse APC, ele vai girando, então, o sistema aqui, é o mecanismo, para botar na máquina CNC, né, para fazer a usinagem. E quando é que a gente vai usar um sistema desses, pessoal? Bom, se a gente tem que olhar, né, o tempo de usinagem e o tempo de serviço do trabalhador e ver essa relação. Se leva muito tempo para fazer o posicionamento, né, que é o TS, e o tempo de usinagem é muito rápido, eventualmente tu vai poder ter vários operadores aqui fazendo o posicionamento de cada um desses pallets, né, retirando e colocando, enquanto que a CNC rapidamente faz a sua usinagem. Então a gente aproveita bem a capacidade dela, porque a gente tem vários pallets aqui que vão disponibilizar rapidamente para ela, né, o item a ser processado, tá? Então, aqui tem outro exemplo também numa CNC, que tem vários pallets, e aí o que acontece, né, pessoal? Se esses produtos, se esses itens forem diferentes e requererem gabaritos e ajustes diferentes em cima dos pallets, enquanto é feito isso, que é geralmente uma tarefa complexa, a máquina CNC pode estar trabalhando aqui, baixando o programa também, né, eventualmente, e vai ter aqui uma espécie de esteira que vai fazer essa movimentação, tá? Então isso vai depender muito dessa relação do tempo de usinagem, da quantidade de máquinas e do tempo que leva para fazer esse manuseio, tá? E também, né, de quanto tempo a gente quer que essa máquina, que esse sistema opere sem intervenção, né? Então, quanto mais pallets aqui, menos tempo ele vai levar. E claro que os pallets são deslocados, né, através dessa esteira, desse shuttle track aqui. Bom, aqui um outro exemplo de um sistema de armazenamento com capacidade 6, né? Vocês podem ver que é uma mesa giratória, que também vai fazer aqui, vai permitir que esse CNC opere durante um tempo de maneira independente. Capacidade igual a 12, só que aqui numa forma de carrossel, né? Então é diferente a abordagem. Geralmente vai ter uma entrada e saída aqui do carrossel, então um ponto onde alguém vai fazer a retirada e o posicionamento, né? E vamos falar um pouco de aplicações, pessoal, dessas células operadas com uma estação, então. Essas aqui seriam as células manuais, tá? Operadas, por isso operada vem da ideia de manual. Centro de CNC com trabalhador para carga e descarga, que a gente já falou desse exemplo. Agrupar 2 centros de usinagem, né? Onde, por exemplo, a gente tem 2 centros que levam um determinado tempo para fazer e a carga e descarga, o tempo é menor do que o tempo de programa. Então dá tempo de um operador fazer o posicionamento e enquanto as máquinas estão fazendo as operações. Máquina de moldagem de plásticos com ciclo semiautomático, por exemplo. Então, por exemplo, uma máquina de moldagem de plásticos, a gente entra com o plástico e ele é aquecido, derretido e moldado, né? Então, em geral, essa máquina ela opera em ciclos e a única tarefa é o operador carregar, né, os insumos que são necessários e depois essa máquina vai trabalhando. E o trabalhador de vez em quando reabastece o composto. O que mais? Um trabalhador colocando componentes numa PCB, pode ser um exemplo de célula operada, né? Ele está ali posicionando os componentes em cima de uma placa de circuito impresso. Ou uma prensa onde tem que carregar e descarregar peças a cada ciclo, né? Então aqui são exemplos onde a gente geralmente vai ter um operador envolvido. No caso das células automatizadas, pessoal, de uma única estação, a gente vai ter um CNC com um robô, que foi um dos exemplos que eu trouxe para vocês ali do polimento de torneiras e daquela usinagem. Um conjunto de centro CNC com carrossel. E aí vai ter um trabalhador para carregar e descarregar.
ou uma máquina de moldagem de plásticos com um braço robótico que vai fazer a carga e recarga da matéria-prima, né? Então aqui, ó, começa a surgir braço robótico, robô, algum tipo de sistema de manuseio, tá? Que vai permitir a automação aí dessa manipulação. E no exemplo aqui também, numa placa de circuito impresso, uma máquina de pick and place, que é aquela que pega os componentes num armazenamento, né, num carrossel de armazenamento e vai posicionando ele em cima das placas. Mas pick and place também é manuseio. Então, quando envolve automático, o pessoal tem algum robô, algum dispositivo para fazer um manuseio automático, beleza? Então aqui um exemplinho de uma célula automatizada com uma única estação, né? Por exemplo, uma fábrica de pregos, tá? Que ela vai pegar, por exemplo, um carretel aqui de uma bobina, né? Uma bobina metálica. Essa bobina ela pode sofrer algum tipo de achatamento, dependendo do material, né? Ou algum ajuste. Depois é alimentada numa prensa ou numa máquina que vai fazer um corte, uma estampagem, ou vai causar forma, né? Dar forma ao parafuso ou ao componente. E aí sai de uma esteirinha aqui e vai para um container, ó, que vai acumulando todos esses parafusos, pregos, exemplo, né, que eu dei aí. Então, essa máquina vai conseguir operar durante um tempo enquanto tiver, obviamente, um carretel aqui, tiver material no carretel, né? Enfim, para funcionar. Bom, como é que a gente pode analisar as estações, pessoal? Quais são as análises principais que a gente vai querer fazer? Principalmente, né, tempo de ciclo a gente já aprendeu a estimar pelas métricas, capacidade, desempenho, tudo isso a gente já aprendeu a estimar. Em geral, o que a gente precisa na análise é determinar quantas estações a gente teria para satisfazer uma determinada demanda. Ou seja, bom, eu tenho uma demanda X de produtos que tem que ser produzidos num dia ou numa semana, por exemplo. Agora, quantas estações, quantas células eu preciso para atender essa demanda, né? Basicamente é o número de máquinas, e isso seria um dos exemplos, né, de métricas e análises que a gente pode fazer para células. E outra é quantas máquinas cada operador consegue trabalhar num agrupamento. Que a gente não vai falar disso nessa aula, mas é uma possibilidade. Que é basicamente a ideia de, tá, quantas células, né, ou quantas máquinas um operador vai conseguir atender, se elas forem automáticas ou semi-automáticas, tá? Mas o que a gente vai olhar aqui é o número de estações para satisfazer uma demanda de produção. Como é que a gente determina, pessoal, quantas células ou quantas estações a gente vai precisar para atender a demanda? Bom, primeiro a gente tem que saber quantas horas a gente vai levar para cumprir um determinado trabalho, tá? Ou seja, vamos supor que eu tenho uma demanda de 600 unidades que tem que ser produzidas em uma semana. Se cada unidade vai levar 20 minutos para ser produzida, eu vou ter aí a necessidade de 12 mil minutos ou 200 horas aproximadamente de trabalho, tá? Ou seja, são 200 horas que vai ser levado para produzir essas 600 unidades. Agora, vamos supor que no nosso sistema, na nossa célula, cada célula vai trabalhar ou vai ter uma disponibilidade de 40 horas semanais, tá? Então, isso quer dizer que, bom, eu tenho que trabalhar 200 para atender isso numa semana, mas cada célula, cada estação só atende 40 horas. Então, é óbvio que não vai dar tempo para uma estação atender a essas 200 horas. Então, que fórmula a gente pode usar para isso, pessoal? Bom, a gente pode usar essa fórmula aqui, WL, para determinar a carga de trabalho, que basicamente é a quantidade vezes o tempo de ciclo, aproximado por peça. Isso vai nos dar quantas horas de trabalho a gente vai ter, que é isso que eu mostrei aqui. E para determinar o número de estações, pessoal, é bem tranquilo, né? Pega a carga total de trabalho e divide pelo tempo disponível numa estação, que é justamente isso aqui, ó, pessoal, as 40 horas por semana. Então, nesse exemplo ideal aqui, para mim atender essa demanda de 200 horas, se cada estação só trabalha 40 horas por semana, precisaria de 5, né? O número N aqui vai ser as 200 horas dividido por 40 horas por máquina,
e isso vai dar, então, 5 máquinas, que a gente teria, ou 5 estações que a gente precisaria para atender essa demanda. Então, essa é a análise mais básica, tá? Então, por exemplo, mais um exemplo aqui. Vamos supor que 800 eixos, 800 unidades têm que ser produzidas numa sessão durante uma semana. Cada eixo, os eixos são idênticos e o tempo de ciclo de cada eixo é de 11,5 minutos, tá? Isso quer dizer, então, que a carga de trabalho é 800 eixos vezes 11,5 minutos por eixo, 9.200 minutos no total para produzir tudo isso. Isso dá 153,3 horas de trabalho para produzir os 800 eixos. Se cada torno tem 40 horas disponíveis por semana, pessoal, então, olha só, para a gente determinar quantos tornos precisaria para atender essa demanda numa semana, a gente pega 153,3 horas, divide pelas 40 horas por máquina por semana, isso vai dar 3,83 tornos. Ou seja, 4 tornos para atender a demanda. Ou 3 tornos e umas horas extras aqui para atender esses 83 que sobrou, tá? Mas a gente está olhando um caso ideal. Mas a gente já falou de disponibilidade e utilização, que são 2 fatores que causam variações, né, e diminuem a capacidade de produção. A gente não está levando em conta o tempo de setup, né, porque o tempo de setup também está incluso nessas horas, e não está levando em conta a taxa de defeitos. Então a gente pode incluir esses itens na fórmula também. Bom, a gente pode somar a carga de trabalho, pessoal, o tempo de setup, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, vamos pegar o exemplo anterior. Se eu tenho que para cada torno levam 3 horas e meia de setup, e que esse setup vai ser feito em série, ou seja, vai fazer o setup do primeiro torno, do segundo, do terceiro, e só depois vai começar a operar, né? Que seria uma forma de fazer, pode ser feito em paralelo também. A carga de trabalho tem que ser somada esse tempo de setup. Então, ó, é a carga para produzir, mais 3,5 vezes o tempo de setup aqui, né, por estação. A gente vai deixar como um N aqui, porque a gente não sabe o N ainda. E, bom, para a gente fazer a estimativa, então, de quantas estações vai precisar, pega a carga de trabalho, divide aqui por AT, né, porque a gente não sabe o N ainda, tá? Então, a gente deixa aqui o N, mas a gente isola o N aqui nessa equação, né? Então a gente consegue chegar à estimativa então de 4,2. Ou seja, agora, se a gente tivesse tempo de 3 horas e meia de setup por estação, quantas estações a gente precisa? Tá o N aqui, a gente isola ele e chega a 4,2. Ou seja, 5 tornos para atender a essa demanda, porque a gente não estava contando o tempo de setup, tá? Então, dá para considerar o tempo de setup? Dá para considerar a disponibilidade e utilização, né, que são aqueles 2 fatores. Então a capacidade da máquina, né, pessoal, o tempo em horas disponível vai ser as horas do turno ou as horas semanais, e o fator de disponibilidade e utilização ele sempre vai ser menor que 1. Isso vai impactar então também no número de estações, aumentando o número de estações, porque utilização e disponibilidade vão diminuir a capacidade, tá? Taxa de defeito também. Se a gente tiver uma taxa de defeito, pessoal, por exemplo, a quantidade inicial, a taxa de defeito, né, em porcentagem, a gente vai ter uma quantidade de peças boas feitas no processo. Isso pode entrar no tempo de ciclo aqui também e causar um aumento caso tenha defeito. Vai causar um aumento no número de estações, tá? Então, combinando tudo, pessoal, se os setups das máquinas são feitos sequencialmente, antes de começar a produção, a gente pode aplicar essa fórmula aqui para determinar o N, tá? Que vai envolver justamente todos esses parâmetros. Agora, se os setups são feitos em paralelo, ou seja, cada setup é feito por um operador diferente, então a gente não vai ter essa multiplicação pelo número de estações, né? Então, o N pode ser determinado por essa fórmula aqui, tá? Que é o tempo de setup de uma máquina mesmo, tá? Claro que esse tempo de setup, então, é considerado igual para todas elas. Mas, enfim, a gente vai combinando os fatores para cada equação, para cada problema, tá?
Então, dando um exemplo aqui, pessoal, considerando Q igual a 800, tempo de ciclo igual a 11,5 minutos por peça, 40 horas semanais de trabalho, tempo de setup de 5 horas por máquina, utilização 100% e disponibilidade 92%, e uma taxa de defeito de 5%, se a gente fizer os setups sequenciais, a gente precisaria aí de 5,1 tornos, né? 6 tornos para atender essa demanda na semana com folga. Ou 5 e umas horas extras, né? E em paralelo, pessoal, a gente precisaria 4,5 tornos. Vocês podem ver que precisou menos porque o tempo de setup ele não foi feito sequencialmente, ele foi feito em paralelo para cada máquina. Mas precisou, obviamente, né, alguns operadores para isso. Então a gente tem que estar atento, né, à estrutura da fórmula para ver se ela atende, né, o modelo que a gente está tentando representar, tá? Então era isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, sugestões aí, curtam o vídeo, comentem, podem compartilhar algum vídeo também. Não esqueçam de seguir o canal e fiquem à vontade aí, né, para acessar os materiais também na minha página pessoal, beleza? Um abraço e até a próxima.